Paz do Senhor Jesus, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, classe Adolescentes. Estudaremos hoje a lição de número 12, que tem como título O Reino do Sul, Judá. A leitura bíblica está em 1 Reis 14, 21, 24, 30, 31 e capítulo 15, 8 ao 15. A mensagem principal está no livro 2 Crônicas 12, 1. Logo que Roboão firmou seu poder como rei de Judá, ele e todo o seu povo deixaram de obedecer à lei de Deus, o Senhor. Temos 3 objetivos e nós vamos estar sempre atentos para que não venhamos perder o foco em sala de aula e os nossos alunos aprendam exatamente o que está proposto na lição. Primeiramente, apresentar o Reino do Sul, destacando a trajetória de reis que foram fiéis a Deus. Depois, apontar o cuidado de Deus com os hebreus, mesmo quando eles foram infiéis ao Senhor. Em seguida, ensinar aos adolescentes sobre a importância de ouvir a Deus e seguir os seus mandamentos. Tópico 1 tem como título o trono de Davi. Após a divisão de Israel em 2 reinos, a região de Judá ficou conhecida como Reino do Sul. Lá estava a cidade capital, Jerusalém, e o templo construído no reinado de Salomão. Ao reino de Judá agregou-se também a tribo de Benjamim e os sacerdotes levitas. Portanto, quando o reino foi dividido, o lado sul deste reino, que foi a região de Judá, ela ficou apenas com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, enquanto a outra região, a região norte, ficou com 10 tribos. Mas, na região de Judá, ficaram ali os sacerdotes e os levitas, encarregados do trabalho dentro do templo, do trabalho de adoração dentro do templo, cuidando também do sistema de sacrifícios. Roboão, que era neto de Davi, filho de Salomão, reinou em Judá por 17 anos. Neste período ele fez algumas obras, mas ele foi fiel ao Senhor por apenas 3 anos. Em seguida, ele voltou a praticar a idolatria em Israel. Momento este que o Senhor veio com juízo sobre Israel, justamente por causa da decisão do seu rei. Ele, apesar de governar 17 anos, ele foi mal aos olhos do Senhor em boa parte deles. O reino de Judá prosseguiu por mais de 3 séculos. Lá houve apenas uma dinastia, a de Davi, diferente do reino do norte, que teve várias famílias ocupando. A dinastia de Davi, ela prevaleceu no reino de Judá, exceto em uma vez. A Bíblia nos mostra quando, por um período de 6 anos, quando a rainha Atalia, filha de Acabe, tomou o trono de Judá. Porém, o sacerdote Joiada destronou a rainha ilegítima e fez com que Joás, descendente de Davi, reinasse em Judá. Então, por um breve espaço de tempo, Judá teve alguém ali que não era da linhagem de Davi. Fora essa situação, todos que eles tiveram foram da dinastia de Davi. Houve muitos reis em Judá, alguns bons e tementes a Deus e outros que foram infiéis. Entretanto, desde o início, com Roboão, o povo aderiu à idolatria. Houveram ali bons reis, houveram também maus reis. Mas, desde o início, o povo misturou a sua fé, a fé no Todo-Poderoso, com as religiões de povos estranhos. Mas, todas as vezes, Deus mandou juízo sobre Israel por causa das suas más escolhas, não por maldade, mas justamente para que eles enxergassem a necessidade de adorar somente o Deus Todo-Poderoso. Deus, quando Ele corrige justamente porque Ele nos ama, não porque Ele quer nos ver mal. Ele corrige por amor ao seu povo e Ele agiu assim com Israel e também age nas nossas vidas. Age na vida dos nossos adolescentes também, se necessário, para que eles entendam que a vontade do Senhor ela é soberana e que ela é a melhor para a vida de cada um deles. Deus mostra o seu poder, a sua justiça através do povo de Israel. Em muitas vezes nós lemos, nós estudamos, vemos que Deus ele faz com que o povo volte para o caminho, porque essa é a real intenção do Senhor, fazer com que sejamos vencedores, abençoados, alcançados pela sua graça. É isso que o Senhor faz conosco e foi assim que o Senhor tratou a Israel. Por mais que podemos achar que o Senhor foi pesado em tais situações, em alguma situação ou outra, mas era necessário
Deus, ele é soberano, ele nos ama, mas ele viu que somente agindo daquela forma, o povo voltaria para os seus pés, para os pés do Senhor. Somente agindo. Deus, ele age na medida certa, na proporção certa. Ele tem o controle de tudo. E sabendo que nos ama, o Senhor fará sempre o necessário para que nós possamos entender aquilo que ele espera de cada um de nós. 2. Reis que marcaram a história. 20 pessoas sentaram no trono de Davi em um período de 3 séculos. Alguns reis foram infiéis a Deus e outros cumpriram seus mandamentos. Nesta lição, queremos destacar 3 importantes reis que fizeram a diferença quando foram obedientes ao Senhor. 1. Asa. Asa, neto de Roboão, reinou durante 41 anos em Judá. Ele foi rei temente ao Senhor. Então ele foi obediente ao Senhor, proibiu sacrifícios a deuses estranhos, destruiu altares a Baal e a Zerá, restaurou a adoração em Israel. Esta passagem, aquilo que foi realizado, que Asa realizou, tirando de perto de si os deuses estrangeiros, é o mesmo que nós devemos fazer nos nossos dias, no nosso dia a dia, afastando tudo aquilo que nos impede de chegarmos a Deus, tudo aquilo que nos impede de fazermos a sua vontade. Devemos nos abster para que possamos realizar a vontade de Deus. E a Bíblia mostra que Asa, ele restaurou a adoração e obedeceu aos mandamentos. Ele obedeceu aquilo que estava proposto pelo Papai do céu, por Deus, o Deus Todo-Poderoso. Porém, um ponto negativo foi que ele não destruiu todos os altares, deixou alguns ali e assim alguns dos povos continuaram adorando deuses estranhos. Melhor seria se ele tivesse tirado todos os deuses dali, extirpado todos os deuses mentirosos, falsos, imagens, tudo, mas ele deixou alguns. Talvez por misericórdia com algum ou com outro, ele agiu assim, mas a vontade de Deus era que fosse zerado, retirado tudo. E muitas das vezes é o que nós precisamos fazer também em nossas vidas. Tirar de vez aquilo que nos impede de fazer o melhor para o Senhor, de agirmos com alegria, completude na sua presença. Outro rei que também foi grandiosíssimo ao obedecer ao Senhor e assim sendo abençoado foi Josafá. Josafá, filho do rei Asa, ficou no trono após a morte de seu pai e reinou por 25 anos. Assim como seu pai, Josafá fez o que era correto aos olhos do Senhor. Adorou ao Senhor, destruiu ídolos e fez com que o povo retornasse ao verdadeiro culto a Deus. Quando nós estudamos a história de Israel, nós vemos que eles agiram por muitas vezes desta forma. Restaurava o templo, restaurava a adoração, mas voltava a pecar, idolatrando deuses estranhos. E todas as vezes Deus com amor, eu vou dizer com amor, porque quando o Senhor corrige, Ele está praticando amor com as nossas vidas, está praticando o seu amor conosco, realizando o seu amor em nossas vidas, quando nos faz voltarmos ao caminho. Prefiro eu ser corrigido pelo Senhor do que me perder neste mundo vil. Assim foi o Senhor em todas as vezes que foi necessário Israel enxergar o seu erro. O Senhor mandou o juízo sobre Israel. Porém, Josafá, a palavra de Deus diz que ele foi muito bem sucedido. Até povos filisteus, árabes, pagavam-lhe tributos. Povos que antes pelejavam com Israel, neste momento eles pagavam tributos a Josafá, respeitando o seu reinado. Então houve prosperidade, cidades foram fortificadas. Josafá estabeleceu melhorias na educação do povo, nomeou príncipes, juízes também. Então ele fez com que o povo estudasse a lei do Senhor. Então assim o Senhor abençoou o seu reinado. Quão grandiosamente é abençoado aquele que obedece ao Senhor. Isso nós podemos afirmar através do ensino da Bíblia, através de exemplos na Bíblia e através também da aplicação dela em nossas vidas. Quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós vemos o resultado. Mas Josafá cometeu um erro, assim como seu pai. Não destruiu todos os altares pagãos de adoração. Era necessário que ele destruísse todos os altares. Além disso, Josafá casou seu filho com Atalia, que era filha de Acabe, um dos piores reis de Israel. Isso lhe custou caro. Porém, Josafá, ele fez algo que foi muito maravilhoso.
Mesmo através das suas dificuldades, vendo o seu erro, ele continuou buscando a Deus. 3 povos se uniram para invadir Judá: os amonitas, edomitas, moabitas. Josafá clamou ao Senhor, que respondeu por meio do profeta Jaaziel. Colocou os levitas na frente dos soldados armados e saiu a peleja louvando o nome do Senhor. Enquanto o povo adorava, Deus colocou emboscadas no meio do exército inimigo e eles se mataram. Assim os próprios soldados se destruíram e Deus garantiu a vitória ao povo de Judá. Um milagre maravilhoso, uma presença marcante do Senhor por causa da obediência de Josafá. Sim, ele errou, mas quem não erra? Todos nós erramos. Todos nós falhamos, mas uma coisa é que nós devemos sempre fazer ao errarmos: pedirmos o perdão ao Senhor, buscarmos a sua presença, buscarmos ser cheio da tua presença novamente, para que não venhamos cometer o mesmo erro. Josias foi um sucessor de Amon, um rei que não temeu ao Senhor. Ele começou a reinar em Judá ainda muito criança e reinou por 31 anos. Ele amou a Deus com toda a sua força, mente e coração. Josias, sendo obediente ao Senhor, promoveu uma reforma do templo de Jerusalém. Nesta reforma, o livro da lei foi encontrado. Diante do conhecimento da palavra de Deus, Josias prometeu obedecer à lei do Senhor. Enquanto reformava o templo, ele encontrou as Escrituras, a lei do Senhor, e imediatamente estabeleceu que o povo obedecesse aquilo que estava escrito. Josias reuniu todo o povo de Judá para ouvir a leitura do livro da lei, purificou o templo, restabeleceu os sacerdotes de Deus, celebrou a Páscoa e assim o Senhor abençoou o reinado de Josias, porque ele foi fiel ao Senhor, porque buscou fazer o melhor para ele, e assim Deus abençoou poderosamente. Em obediência ao livro da lei, o rei ordenou a saída de médiuns, adivinhos, além da destruição de ídolos e objetos de adoração pagã. Josias morreu lutando em batalha contra o Egito. Ele foi um rei valoroso, um rei temente ao Senhor, e assim fez obras maravilhosas, restaurou o templo, restaurou também a adoração mais uma vez, fez com que o povo conhecesse a palavra de Deus estudando. Então, grandes foram as realizações, grandes são as realizações daqueles que temem ao Senhor, daqueles que têm o desejo de fazer o melhor para Deus. Vamos aqui para o tópico 3, mas antes só quero pedir ao professora, deixe seu like, se inscreve também no canal e, se possível, compartilha também esse vídeo com outras pessoas, para que essas pessoas também conheçam essa palavra maravilhosa que tem o poder de transformar. 3. Deus falava em Judá. Deus não abandonou o seu povo, ele continuou falando através dos seus profetas. Com que fim? Instruir o povo, despertar, fazer com que eles se arrependessem. E o Senhor usou muitos profetas. Naum foi um profeta da região de Judá. Ele pode ter sido contemporâneo dos reis Manassés e Amon, que foram infiéis a Deus. Naum teve uma visão de Deus na qual o Senhor destruía Nínive por causa de seus pecados. E esta é a mesma Nínive que Jonas pregou. O povo se arrependeu, porém uma próxima geração veio e continuou pecando, o pecado exatamente da idolatria. Então Deus reafirmou o juízo contra essa cidade. O juízo contra Nínive estava presente em todo o livro de Naum. Ele também profetizou um livramento para Judá, que nesse momento da história se cumpriu. Então ele não só ele levou ali a palavra de Deus àqueles de Nínive, alertando eles sobre a destruição, mas também alertou a Judá, mostrando que o Senhor havia os livrado das mãos dos assírios. Também tem Sofonias, que foi um profeta contemporâneo do rei Josias, e anunciou o juízo divino contra os moradores do reino do sul, em especial os de Jerusalém. O profeta condenou a adoração a outros celestes, também condenou aqueles que adoravam a Moloque e profetizou contra os que se afastavam de Deus e que se recusavam a obedecer à lei do Senhor. Profetizou o juízo a outras nações. O profeta anunciou salvação e livramento para o remanescente de Israel. Então, em todo o tempo, Deus não deixou o povo sozinho. Deus sempre levantou alguém para falar-lhes o que era necessário para que eles pudessem voltar ao caminho, para que eles pudessem retornar à obediência. Deus sempre usou alguém e sempre falou com Israel para que eles pudessem estar despertos, atentos sobre aquilo que era necessário. Mas mesmo assim, em muitas vezes eles pecaram, voltaram a cometer o pecado da idolatria, desprezando a vontade de Deus. E assim, o Senhor trouxe juízo
por muitas vezes também aquele povo, porque a desobediência traz consequências. E não é diferente quando é individual, quando é coletivo. Se uma nação ela não tem compromisso com Deus, essa nação também paga um preço. Israel em geral pagou o preço por isso. Certamente havia ali pessoas que eram tementes ao Senhor, mas por causa da escolha de um governante, toda a cidade, todo o povo pagou por isso. Mas o nosso Deus guarda o seu povo. Ele tem um carinho especial para aqueles que são o povo dele, que mesmo em meio às tempestades, em meio às guerras, como por exemplo nós estamos passando por tantas guerras no mundo, mas Deus ele protege aqueles que são seus filhos, porque ele tem um amor especial e ele nos promete, ele nos garante que estará cuidando de cada um de nós, que nós possamos assim confiar no Senhor e o Senhor possa nos abençoar, abençoando também os nossos alunos em sala de aula. Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos professores e até a próxima lição.